Bem-vindo ao Negócio de Fé de 7 dias, onde histórias acendem a fé e a estratégia. Cada palavra aqui foi cuidadosamente elaborada para inspirar, transformar mentes e impulsionar a ação. Um milagre financeiro com sabedoria atemporal. A moeda na boca do peixe. Mateus 17, versículo 24-27. No mundo acelerado e imprevisível de hoje, o dinheiro pode facilmente se tornar uma fonte de pressão, ansiedade e até confusão espiritual. Enfrentamos contas, impostos, investimentos, dívidas e decisões financeiras cada vez mais complexas. Em meio a números frios e camadas de regulamentações, é fácil se sentir sobrecarregado e perdido. No entanto, escondida em apenas alguns versículos das Escrituras, está uma pequena história com um impacto gigantesco, uma narrativa que carrega sabedoria financeira eterna. É o relato de Jesus pagando o imposto do templo com uma moeda encontrada na boca de um peixe. Mateus 17, versículo 24-27. O que parece ser um milagre simples, na verdade revela lições profundas sobre responsabilidade, discernimento e fé. Não apenas para os tempos antigos, mas também para mim e para você, vivendo na era moderna. Vamos explorar 5 lições financeiras poderosas escondidas nessa história. Princípios que podem guiar você para uma vida financeira sábia, cheia de esperança e fundamentada na fé. E lições financeiras da moeda na boca do peixe. Mateus 17, versículo 24-27. Entre os tesouros das histórias bíblicas, a imagem de Jesus pagando o imposto do templo com uma moeda encontrada na boca de um peixe não é apenas um milagre inspirador, é também um ensinamento financeiro profundo. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo perguntaram a Pedro se o mestre deles pagava o imposto das 2 dracmas. Embora Jesus tenha afirmado que os filhos estão isentos, ele ainda assim instruiu Pedro a ir ao lago, lançar a linha e tirar a moeda do primeiro peixe que pegasse, para pagar o imposto por ambos. Embora seja uma narrativa breve, ela está repleta de princípios financeiros atemporais. Em um mundo onde o dinheiro e as obrigações financeiras frequentemente sobrecarregam a mente das pessoas, as palavras e ações de Jesus nesse momento oferecem uma perspectiva radicalmente diferente, não apenas sobre pagar. Com uma voz forte e envolvente, ela está repleta de princípios financeiros atemporais. Em um mundo onde o dinheiro e as obrigações financeiras frequentemente sobrecarregam a mente das pessoas, as palavras e ações de Jesus nesse momento oferecem uma perspectiva radicalmente diferente, não apenas sobre pagar. Responsabilidade financeira não é um fardo, é um testemunho vivo de fé. Jesus, o Filho de Deus, que não estava sujeito às leis temporárias dos homens, tinha todo o direito de reivindicar isenção do imposto do templo. No entanto, em vez de afirmar seu privilégio divino, ele escolheu um caminho humilde. Pagou o imposto, não por obrigação, mas para não escandalizar os outros. Isso não foi sinal de fraqueza, mas um ato de misericórdia, sabedoria e submissão pelo bem dos outros. Com isso, Jesus nos ensina uma verdade imutável. A responsabilidade financeira não se trata apenas de cumprir a lei. É parte do nosso testemunho de uma vida íntegra e confiável diante de Deus e da sociedade. Hoje, pagar dívidas no prazo, declarar impostos honestamente e agir com justiça nas finanças não são apenas deveres civis, são formas concretas de viver a fé no cotidiano. Quando somos fiéis na administração de nossos recursos, refletimos um Deus fiel, que nunca atrasa na sua provisão. 2. Sabedoria financeira anda de mãos dadas com sensibilidade espiritual. Diante de uma necessidade financeira específica, pagar o imposto, Jesus não criou o dinheiro do nada, nem o fez cair do céu. Em vez disso, deu a Pedro uma instrução prática: vá ao lago e lance a linha. Isso não foi apenas uma solução, foi uma ilustração viva de um princípio do reino. A provisão de Deus muitas vezes vem através do trabalho e da obediência, não pela passividade ou pela expectativa de privilégios. Na vida financeira, apenas a inteligência humana não basta, e a fé sem ação não produz resultados.
O administrador financeiro sábio é aquele que combina a escuta espiritual com ação prática. Ele sabe quando trabalhar com diligência, quando esperar com paciência e quando dar passos de fé, mesmo sem ver o plano completo. Foi através de um ato aparentemente comum, lançar uma linha de pesca, que um milagre aconteceu. Isso nos lembra que Deus frequentemente usa o trabalho diário de nossas mãos para manifestar sua provisão extraordinária, se estivermos dispostos a agir com sensibilidade espiritual e obediência fiel. 4. A provisão de Deus é sempre no tempo certo, suficiente e perfeitamente medida. Quando Pedro obedeceu e lançou a linha, ele não encontrou um baú de tesouro, nem um peixe com várias moedas. Ele encontrou exatamente uma moeda, suficiente para cobrir o imposto dele e de Jesus. Nem mais nem menos. Isso revela algo sagrado sobre a forma como Deus provê. Sua provisão não é extravagante nem desperdiçada, mas precisa e com propósito. Em uma cultura obcecada por excesso e acúmulo, onde riqueza frequentemente é confundida com valor, essa lição sobre o suficiente é um chamado corajoso ao retorno à simplicidade, gratidão e mordomia intencional. Ter o bastante não significa ter pouco, significa plenitude, sem peso, bênção sem orgulho e suficiência sem dependência do materialismo. Confiar na provisão de Deus não significa ser imprudente ou despreparado, mas também significa recusar-se a viver com medo da escassez. É a liberdade que vem de saber que o nosso Pai Celestial sabe exatamente do que precisamos, e Ele nunca atrasa, nunca falta e nunca erra. Quando vivemos por esse princípio, não apenas gerimos bem os recursos de hoje, como também somos libertos da tirania da escassez e do medo do amanhã. É quando fazemos o que está ao nosso alcance que Deus faz o que só Ele pode fazer. É quando plantamos sementes de obediência que Ele faz florescer milagres, muitas vezes de maneiras que superam todo cálculo ou expectativa humana. A obediência não é um fardo pesado. É a chave que abre a provisão divina no mundo real. Quando suas finanças são entregues a Deus e administradas com obediência, você entra não apenas na suficiência, mas num relacionamento vivo com o próprio provedor. 5. Fé e finanças são inseparáveis. Juntas, formam uma vida santa de mordomia. Durante seu ministério, Jesus não apenas ensinava nos montes ou nas sinagogas. Ele também se envolvia diretamente com questões práticas, pagando impostos, compartilhando refeições, lidando com recursos e cuidando dos pobres. A história da moeda na boca do peixe não é exceção. Ela nos lembra vividamente que a fé não está confinada a espaços sagrados. Ela influencia como vivemos, trabalhamos e administramos o dinheiro. Hoje, muitos ainda pensam que as finanças são um assunto secular, desconectado da vida espiritual. Mas as Escrituras mostram o contrário. O dinheiro é um assunto profundamente espiritual. Como o ganhamos? Com honestidade e justiça. Como o gastamos? Com sabedoria e autocontrole. E como o doamos? Com generosidade, no momento certo, à necessidade certa. Essas são demonstrações práticas e poderosas da nossa fé em Deus. Cada decisão financeira que tomamos é uma declaração silenciosa, porém poderosa, dos valores que realmente vivemos. A fé madura não evita o dinheiro. Ela molda como administramos, com santidade, propósito e perspectiva eterna. Quando fé e finanças não estão divididas, nossas vidas se tornam íntegras, enraizadas no presente, mas alinhadas com o reino. Tornamo-nos mordomos fiéis dos recursos que Deus nos confiou. 1. Cumprir obrigações financeiras, a responsabilidade de um cidadão e crente fiel. Quando os cobradores do imposto do templo abordaram Pedro sobre se Jesus pagava o tributo, Jesus, embora filho de Deus e isento dessas exigências temporárias, escolheu o caminho da humildade. Ele pagou o imposto. Mateus 17, versículos 24 a 27.
Esse tributo de 2 dracmas tem origem em Êxodo 30, 13 a 16, onde todo homem adulto em Israel era convocado a contribuir anualmente para sustentar as operações do tabernáculo e mais tarde do templo em Jerusalém. Jesus poderia facilmente ter reivindicado isenção, afinal, o templo existia para adorá-lo. No entanto, ele não discutiu nem evitou. Pagou o imposto, não por obrigação, mas para não causar escândalo e para dar exemplo aos discípulos sobre responsabilidade financeira na vida em sociedade. No contexto atual, essa lição é extremamente prática. Cumprir com obrigações como imposto de renda, IPTU, taxas públicas, pode parecer um fardo, especialmente para autônomos ou pequenos empresários. Muitos se sentem tentados a atrasar, burlar ou justificar evasões. Mas para quem segue a Cristo, a compliance vai além da lei. É um testemunho vivo de integridade. Imagine um pequeno empreendedor que paga todos os tributos corretamente e no prazo. Pode até sofrer impactos financeiros no curto prazo, mas está demonstrando um espírito de responsabilidade com a coletividade, contribuindo para escolas, hospitais, infraestrutura e justiça social. Não é só dar para o governo, é cooperar com Deus para manter a ordem e a justiça na sociedade. Por isso, cumprir obrigações financeiras não deve ser visto como peso. É um exercício prático de fé, onde usamos aquilo que nos foi confiado para refletir o caráter, a integridade e a fidelidade de alguém que pertence ao reino de Deus. 2. Evitar conflitos desnecessários, o valor da paz nas finanças e na vida diária. Jesus não pagou o imposto do templo porque era obrigado. Ele pagou para não causar escândalo, um ato de humildade e sabedoria estratégica. Isso reflete o espírito do ensino de Paulo em Romanos 12, versículo 17. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Na resposta de Jesus, vemos um valor que está acima do interesse pessoal, o da paz e do respeito ao próximo. No mundo das finanças, essa lição é extremamente aplicável. Nem sempre concordamos com impostos, taxas ou regras. Às vezes nos sentimos injustiçados, mas o exemplo de Jesus mostra que, em muitas ocasiões, evitar conflitos desnecessários é mais importante do que insistir em nossos direitos imediatos. Por exemplo, uma empresa pode ser obrigada a pagar uma taxa que julga injusta, mas ao fazê-lo com transparência e profissionalismo, evita riscos jurídicos, inspeções governamentais e, o mais importante, preserva sua reputação diante de clientes, parceiros e autoridades. No mundo dos negócios atual, a confiança e a estabilidade são ativos invisíveis, mas inestimáveis. Na vida pessoal, essa sabedoria também se aplica. Pagar contas em dia, resolver disputas financeiras com calma, não culpar ou alimentar discussões desnecessárias são sinais de maturidade espiritual e sabedoria prática. A paz não protege apenas os relacionamentos presentes, ela abre caminho para colaborações futuras. O exemplo de Jesus nos lembra: às vezes, um pequeno custo financeiro para manter a paz gera recompensas muito maiores espiritualmente e também na prática. Escolher ceder com sabedoria não é fraqueza, é a força de quem sabe o que realmente importa no reino de Deus. 3. Confiar na provisão, descobrindo oportunidades inesperadas. O milagre da moeda na boca do peixe é uma demonstração vívida da provisão milagrosa e soberana de Deus. Em um momento que parecia um beco sem saída, sem dinheiro em mãos para pagar o imposto do templo, Jesus não entrou em pânico nem pediu emprestado. Em vez disso, ele instruiu calmamente Pedro a ir ao mar, lançar a linha e pegar o primeiro peixe. Dentro da boca do peixe havia exatamente a quantia necessária para pagar o imposto. Esse momento nos ensina uma verdade profunda. Quando caminhamos em obediência e fé, Deus provê, muitas vezes de fontes totalmente inesperadas. Sua provisão não está limitada à lógica humana, às circunstâncias do momento ou aos mercados financeiros. Ele é aquele que pode colocar uma moeda na boca de um peixe, não para nos impressionar, mas para nos ensinar que a fé abre portas para novas possibilidades.
Na prática da gestão financeira, essa lição nos encoraja a estar sempre atentos a novas oportunidades, mesmo quando a situação parece apertada. Pode ser uma pequena ideia que leve a uma renda extra, um relacionamento inesperado que abra uma porta de negócios, uma habilidade esquecida que se torne um ativo, ou até mesmo um apoio financeiro vindo de uma fonte totalmente imprevista. A fé na provisão não é passiva, é o combustível da criatividade, da flexibilidade e da ousadia. Quando realmente acreditamos que Deus pode agir a qualquer momento, de qualquer direção, paramos de nos limitar pelo medo da escassez. Em vez disso, vivemos em alerta e com expectativa, prontos para ver o divino no ordinário e prontos para fazer a nossa parte enquanto confiamos que Deus fará. Por exemplo, uma empresa que escolhe a transparência, declarando impostos com precisão, contribuindo em dia e recusando atalhos ilegais, pode sacrificar lucros no curto prazo. Mas, em troca, ela ganha algo muito mais duradouro: confiança. Confiança de clientes, parceiros e órgãos reguladores. No mundo dos negócios, reputação não se compra. Ela é construída por meio da fidelidade aos princípios, especialmente nos detalhes mais simples. No nível pessoal, honrar os compromissos financeiros, como pagar dívidas pontualmente, tomar empréstimos com responsabilidade ou contribuir de forma justa com despesas compartilhadas, cultiva confiança, protege relacionamentos e modela responsabilidade dentro da comunidade. Respeitar a autoridade não significa passividade ou aceitação cega da injustiça. Significa reconhecer que Deus estabelece toda a autoridade. Romanos 13:1. Quando vivemos em respeito à ordem, nos tornamos parte da preservação da justiça, da paz e da dignidade na sociedade. Um crente fiel constrói mais do que igrejas. Ele ajuda a construir uma sociedade justa. Um crente fiel não adora apenas dentro das quatro paredes de uma igreja. Ele edifica a própria sociedade através da forma como vive e administra suas finanças, com transparência, integridade e justiça. É assim que a fé se manifesta na vida cotidiana, não apenas por palavras, mas por ações concretas. Aplicações práticas para uma boa administração financeira. A história da moeda na boca do peixe não é apenas um momento milagroso nas Escrituras. Ela contém princípios financeiros práticos e atemporais que se aplicam diretamente tanto à vida pessoal quanto ao mundo dos negócios de hoje. Primeiro, a lição sobre cumprir obrigações financeiras nos encoraja a pagar impostos, quitar dívidas e contribuir com nossas comunidades de maneira honesta e pontual. Isso não é apenas obedecer à lei, é viver com integridade e confiabilidade diante da sociedade e de Deus. Segundo, evitar conflitos desnecessários nos lembra que às vezes é mais sábio cumprir uma regra ou aceitar um custo extra para preservar a paz do que escalar uma disputa. Seja nos negócios ou nos relacionamentos pessoais, o compromisso estratégico pode ser uma maneira poderosa de proteger a confiança e a reputação a longo prazo. Terceiro, a história nos ensina a confiar na provisão divina, especialmente em tempos de incerteza. É um chamado para andar pela fé, buscando ativamente novas oportunidades, desde ideias de renda extra até empreendimentos criativos ou soluções que nunca imaginamos. Confiar na fidelidade de Deus alimenta a coragem para seguir adiante, mesmo sem ver o quadro completo. Quarto, a gestão sábia dos recursos é um alicerce de qualquer sistema financeiro saudável. Isso inclui fazer orçamentos detalhados, gastar com intenção e perguntar constantemente: essa despesa serve ao meu propósito verdadeiro? Usar os recursos como foram destinados traz não só eficiência imediata, mas também capacidade de crescimento a longo prazo. Por fim, honrar a autoridade e seguir práticas financeiras legais é uma forma de cada indivíduo e empresa contribuir para uma sociedade justa e organizada.
Mesmo que os sistemas sejam imperfeitos, nossa disposição em viver com responsabilidade sobre eles faz parte do nosso testemunho como cidadãos com mentalidade de reino, vivendo as finanças à luz da palavra de Deus. A história de Jesus pagando o imposto do templo com uma moeda retirada da boca de um peixe é mais do que um milagre. É um tesouro de sabedoria financeira centrada no reino. Por trás de um ato aparentemente simples estão lições profundas e duradouras sobre responsabilidade, paz, provisão, boa administração e respeito à autoridade. Num mundo que se torna mais complexo a cada dia, onde o estresse financeiro aumenta e os valores morais são frequentemente desafiados, esses princípios funcionam como uma bússola confiável. Eles não apenas nos ajudam a enfrentar os desafios de hoje, mas também nos capacitam a construir uma vida financeira fiel, resiliente e cheia de esperança. Quer você seja uma pessoa tentando montar um orçamento pessoal ou um líder empresarial em busca de um caminho sustentável em um mercado competitivo, esta história sussurra uma verdade eterna. Viva com fé, haja com sabedoria. Administre seus recursos como um servo de Deus, não apenas para ganhos materiais, mas para uma missão eterna. À luz do Evangelho, o dinheiro deixa de ser um fardo, ele se torna uma ferramenta, uma oportunidade sagrada para expressar fé, integridade e amor em cada decisão financeira que tomamos. Isso é viver uma vida financeira significativa, estável e guiada por Deus, moldada não apenas pelo valor de uma moeda, mas pela esperança de um chamado eterno do reino. P. Obrigado por caminhar ao lado do negócio de fé de 7 dias. Seu seguir é mais do que um número, é um sinal de fé, uma fome por transformação e uma jornada compartilhada em direção a um valor duradouro. Continue conosco, onde histórias, fé e estratégias se encontram para acender a inspiração e impulsionar a ação. PIN. Não perca as próximas lições, repletas de estratégias práticas, insights transformadores e princípios poderosos de liderança, feitos para empreendedores com propósito como você. Negócio de Fé de 7 dias, escrevendo para liderar, vivendo para causar impacto.